amorzinho, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da Seção Talentos. Aquela seção em que os textos literários dos nossos seguidores são analisados. Se você quiser saber como funciona esta seção, veja esse vídeo aqui. No vídeo de hoje, nós vamos analisar O Vento de Tará, de Gotô. Se você quiser acompanhar esse texto, ele está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te enviei várias cartas que jamais foram lidas. Frases funestas, incertas, entretanto conhecidas e polidas. Para longe viajarei, resguardando-te em memórias as quais nunca citarei. Do topo do abismo escreverei a última carta, jamais entenderei. O vento carrega o que não pude carregar. Uma carta chegará a mim, deixo que carregue minha essência, decorrência de tanta resistência. A primeira coisa que quero destacar com relação a esse texto é aquilo que eu falo sempre e sempre vou falar. Um texto literário, ainda mais o poético, é feito não só do que diz o texto, mas principalmente do como diz o texto. Isso quer dizer que ele dá atenção à função poética da linguagem, ou seja, ele quer que a gente preste atenção na maneira como o texto foi construído. Não lembra quais são as funções da linguagem? Veja esse vídeo aqui. Então, esse jeito exibido, como se o texto quisesse que a gente prestasse atenção na sua forma, olha como eu estou todo trabalhadinho, diferente do cotidiano. Vamos parar com isso que eu sou uma pessoa séria, tá? Enfim, essa preocupação com o trabalho da linguagem, o texto de Gotô cumpre muito bem. É o que a gente vê no seu trabalho com a sonoridade do poema, que vai muito além da mera preocupação com a rima. Tem gente que acha, por exemplo, que para fazer poesia, obrigatoriamente tem que fazer rima. E essa pessoa fica tão encanada em fazer rima que força a frase e o texto acaba perdendo a naturalidade. Gotô não caiu nessa armadilha. O seu texto até tem rima, mas a sonoridade vai muito além disso. Essa sonoridade já fica anunciada no título, O Vento de Tará. Estamos falando do vento e note a presença de sons sibilantes que sugerem a passagem do vento. Basta sentir. Te enviei várias cartas que jamais foram lidas, frases funestas, incertas, entretanto conhecidas e polidas. Gente, quase papei aqui. É uma delícia ouvir a sonoridade desses versos. Mas é também gostoso ver como o Gotô brinca com outros tipos de repetição. Além das rimas que você vê entre lidas e polidas, viajarei e citarei, escreverei e entenderei, essas são as rimas externas, pois se dão no final dos versos e são as mais comuns. Há também as tais das rimas internas, também chamadas de eco, que se dão dentro do verso. É o que você vê no quarto verso, entre conhecidas e polidas, e no último verso, entre decorrência e existência. Há também um outro tipo de repetição muito comum na Idade Média, que é terminar o verso com uma palavra que será repetida no início do verso seguinte. Você vê isso entre os versos 1 e 2. Te enviei várias cartas que jamais foram lidas. Você também vê isso entre os versos 6 e 7. Resguardo-te em memórias as quais nunca citarei. Há também uma repetição invertida, um quiasmo nos versos 3 e 4. Fala-se de funestas, incertas. Nossa, olha que sonoridade gostosa. Estas, incertas, é a. E depois se fala de conhecidas e polidas, idas. Sentiu? Mas não é disso que eu quero falar. Fala-se de funestas e incertas. O primeiro adjetivo, funestas, faz referência a algo sobrenatural, sinistro, de tom ruim. O segundo adjetivo, incertas, faz referência a algo do campo do conhecimento. No caso, algo sem precisão, sem exatidão.
para, no verso seguinte, não só se inverter o sentido, mas também a ordem das palavras. Primeiro se falou de tom e depois se falou de conhecimento. Funestas, incertas. No verso seguinte, se inverte a ordem. Primeiro se fala de conhecimento, conhecidas, para depois se falar do tom, polidas. E notou que no contexto, funestas é antítese, quer dizer, é oposto de polidas, e incertas é antítese, ou seja, é o oposto de conhecidas, inversões na posição e no sentido. Que genial! Aliás, genial é também a antítese, a oposição que aparece no primeiro verso da terceira estrofe, topo do abismo. As ideias de altura e profundidade estão aqui casadas. Que genial! Enfim, o poema é cheio de deslocamentos, de trocas. Por quê? Eu havia falado que o texto literário chama atenção para a sua forma. Mas ele não pode ser apenas essa brincadeira com a forma, senão ele cai num erro terrível que é o esteticismo que marcou o parnasianismo, por exemplo. É necessário que essa forma tenha a ver com o conteúdo. Isso nós vemos, por exemplo, no texto de Gotot, pela repetição dos sons, forma, que tem a ver com a passagem do vento, o conteúdo, o tema do texto. E, como anuncia o título, o vento dita tudo. Detalhe, o verbo está no futuro, ditará, o que é uma lei, uma certeza. O vento ditará. É uma certeza, é uma ordem, é um comando sobre tudo. O vento comanda tudo, que ele passa não só sonoramente, mas passa também praticamente fisicamente, alterando a ordem, trocando a ordem, tudo que está lá dentro do poema. E mais, como diz a última estrofe, o vento carrega o que não pude carregar. O vento carrega sons e palavras, embaralhando todos eles. E também vai carregar a carta e os sentimentos do eu lírico. E sabe o que mais me dói nesse poema eólico, ou seja, cheio de vento? Mas é uma dor bonita. Credo, que delícia, sim. Parece até masoquismo, mas é arte, tá? Enfim, sabe o que dói muito nesse poema? Você tem noção do que acontece com aquilo que a gente entrega ao vento, né? Tudo que se entrega ao vento se perde. Faz até lembrar um poema de Camões que deixei aqui embaixo da descrição desse vídeo. Entregar ao vento é jogar para o vácuo, como aconteceu com o coitado do pescador aônio, do poema de Camões, que fica no vácuo diante do seu pedido amoroso. Assim como as cartas que foram enviadas e que jamais foram lidas no poema de Gotot. Que dor, meu Deus, que dor nesses dois poemas. Tudo tão doído e sóbrio. Por isso, tão lindo. Agora, sabe o que é interessante? O seu final. O poema termina com uma palavra, resistência, que é justamente o oposto de tudo que a gente falou aqui, que é marcado por movimentação e desaparecimento. Mas é essa resistência que é a essência do eu lírico. Se ela não existisse, ele não existiria, e nem mesmo este poema. Demais, não? Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria falar para vocês sobre o poema O Vento ditará, de Gotot. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você quiser participar também da Sessão Talentos, mande o seu texto para esse e-mail aqui. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Espero que o vento leve um beijo para você e até o nosso próximo encontro.